Boa noite, senhoras e senhores. Peço a todos que desliguem o celular ou coloquem em modo silencioso. Hoje, dia 13 de outubro de 2025, declaro aberta a sessão ordinária invocando a proteção de Deus com o versículo bíblico lido pela secretária Cirlei Amália Sosmai Stracker. Boa noite a todos que nos assistem no plenário e também os que nos assistem pelas redes sociais. Salmo 37, versículo 37, capítulo 5. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Até aqui, palavras do Senhor. Coloco em discussão a ata número 20 de 2025 da sessão ordinária número 18 de 2025, realizada em 22 de setembro de 2025. Em votação a ata número 20 de 2025 da sessão ordinária número 18 de 2025, realizada em 22 de setembro de 2025. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Leitura dos expedientes recebidos do prefeito municipal. Ofício número 272 de 2025, de autoria do Poder Executivo, respostas aos requerimentos. Ofício número 284 de 2025, de autoria do Poder Executivo, encaminhamento de projetos de lei para apreciação. Ofício número 293 de 2025, de autoria do Poder Executivo, encaminhamento de projetos de lei para apreciação. Ofício número 296 de 2025, de autoria do Poder Executivo, encaminhamento de projetos de lei para apreciação. Projeto de lei número 58 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026, Lei de Diretrizes Orçamentárias e da outras providências. Projeto de lei número 59 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal contratar auxiliar de ensino por período determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de lei número 60 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal contratar auxiliar de serviços gerais por período determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de lei número 62 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar auxiliar de limpeza externa por período determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de lei número 63 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que altera o parágrafo único, transformando-o em parágrafo 1º e incluindo o parágrafo 2º ao artigo 24 da Lei número 1440, de 13 de dezembro de 2012. Leitura dos expedientes recebidos de diversos. A pasta dos expedientes recebidos de diverso está disponível. Leitura dos expedientes expedidos pelos vereadores. A pasta dos expedientes expedidos pelos vereadores está disponível. Leitura dos expedientes apresentados pelos vereadores. Boa noite a todos. É com grande satisfação que a Câmara Municipal de Vereadores de Victor Greff realiza essa cerimônia de entrega, honraria às pessoas idosas, vós, participantes, instituídas pela Lei
Municipal número 21, Lei número 2 de 180 de 12 de agosto de 2025. Esta homenagem simboliza o reconhecimento ao respeito do nosso município àqueles que, com alegria, dedicação, amor à música, mantêm viva a tradição e a cultura coral em nossas comunidades. Hoje celebramos não apenas a longevidade, mas também a participação ativa, o exemplo, a inspiração que cada homenageado representa. Em nome da Câmara Municipal, parabenizo todos os integrantes dos corais e especialmente aos homenageados dessa edição. Com a palavra, a vereadora Júlia. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, autoridades, integrantes dos corais, familiares, amigos e toda a comunidade de Victor Greff aqui presente, e os que nos acompanham pelas redes sociais. É com enorme alegria e profundo sentimento de gratidão que utilizo este espaço para falar sobre uma homenagem muito especial à honraria à pessoa idosa e voz participativa. Projeto de minha autoria, instituída nesta Casa Legislativa com o propósito de valorizar e reconhecer a presença ativa das pessoas idosas em nossa comunidade, especialmente através do canto coral. Esta honraria não celebra apenas a longevidade, mas o significado da participação. Reconhece aqueles que, mesmo após uma vida de trabalho e dedicação, continuam contribuindo com o que tem de mais bonito, a sua voz, a sua alegria e o seu exemplo de vida. Os corais de Victor Greff são mais do que grupos de canto, são laços de amizade e convivência. Cada ensaio, cada apresentação, cada canção entoada é uma prova viva de que a idade não é limite, e sim, acúmulo de experiências e sabedoria. Ao criar essa homenagem, a Câmara de Vereadores quis reafirmar o valor da pessoa idosa em nossa sociedade. Inspirados pelo Estatuto da Pessoa Idosa, reafirmamos que o envelhecer com dignidade é um direito e participar ativamente da vida comunitária é um motivo de orgulho para todos nós. Que este diploma simbolize não apenas um reconhecimento formal, mas um abraço coletivo da nossa comunidade, a quem tanto faz pela nossa cultura e pelo convívio social. E que o exemplo de nossos homenageados ecoe como o som das vozes que embalam nossas canções, inspirando as novas gerações a cultivar o respeito, a solidariedade e amor pela vida em todas as suas fases. Aos nossos queridos corais, a cada pessoa idosa que mantém acesa a chama da música, da convivência, o nosso sincero muito obrigada. Que esta homenagem realizada em data próxima ao Dia do Idoso sirva como um lembrete permanente de que a vitalidade e a alegria não têm idade e que a voz da experiência merece ser ouvida, respeitada e aplaudida. Muito obrigada. Eu passo a palavra para o presidente Selmar. Então, eu passo a palavra à secretária Cirlei, então, que faz o chamado, então, dos homenageados hoje. Convido, então, para a entrega das honrarias, a senhora Libéria Hilda Loef Scheffel, do coral Exemplo de Vida. Poderia ter combinado.
Sara, se quiser mais. Problema. Tá em casa. Pode subir ali, ó. Convido senhora Brandina Simões Fischer, do Coral Carlos Gomes. Sobe nessa também. Convido senhora Mercy Berta Trebes, do Coral 20 de Outubro. Convido senhor Fredolino Selmiro Schmidt, do Coral União.
Convido senhora Donita Ketterman, do Coral Oase. A Câmara Municipal agradece a presença de todos e reforça o compromisso de valorizar a pessoa idosa, símbolo de experiência, dedicação e amor pela nossa terra. Que esse gesto simples se torne um exemplo de respeito e reconhecimento que inspire gerações futuras. Muito obrigado a todos. Dando sequência, passamos à leitura e discussão e votação do expediente apresentados pelos vereadores. Requerimento número 53 de 2025, de autoria do vereador Ivanir Urbano Bor, do PDT, que requer à mesa diretora, depois de discutido pelo plenário e, se aprovado for, que seja enviada ao Executivo Municipal solicitação para que esse encaminhe à Câmara Municipal de Vereadores informações sobre o andamento do Programa de Controle de Natalidade de Cães e Gatos em nosso município, informando o número de animais inscritos, quantas castrações foram realizadas e o nome dos proprietários beneficiados. Justificativa. Considerando que em algum tempo a administração municipal divulgou nas redes sociais que estavam abertas as inscrições para interessados, com o objetivo de realizar a castração de cães e gatos, provavelmente com o interesse de realizar o controle populacional desses pets. E, em vistas, tem informações sobre a adesão e resultados da campanha, programa. Venho, por meio deste requerimento, solicitar que o Executivo Municipal encaminhe à Câmara Municipal de Vereadores informações sobre o andamento do Programa de Controle de Natalidade de Cães e Gatos em nosso município, informando o número de animais inscritos, quantas castrações foram realizadas e o nome dos proprietários beneficiados, entre outras informações que a administração municipal julgar pertinentes anexar. Maiores justificativas em plenário. Coloque em discussão o requerimento número 53. Com a palavra o vereador Ivanir para... Boa tarde, senhores e senhoras presentes aqui, colegas do Legislativo. Eu faço esse requerimento com o objetivo de poder ter informações com relação a esse trabalho aí que foi divulgado pelo Executivo Municipal, abrindo inclusive a inscrição ou comunicando aos interessados que tivessem animais pet, no caso, cães e gatos, para a castração. E que fossem procurar a Secretaria da Agricultura para então se inscrever lá e entrar, digamos assim, na lista e fazer a castração. Eu apenas não tenho conhecimento do resultado disso, né? Eu vi essas divulgações e muitas vezes já tratamos aqui sobre esse assunto, inclusive em uma discussão, eventualmente até por uns pontos meio polêmicos, mas como sim, é importante que esse programa seja desenvolvido, especialmente que ele deva ser acompanhado tanto pelo Conselho Estadual
de medicina veterinária e por uma lei bem regulamentada e executada. É por isso, então, que eu peço essas informações. Foram abertas inscrições, ocorreram inscrições, animais já foram castrados, quantos foram castrados, né, e como está andando isso, então, para que venham essas informações do Executivo Municipal, especialmente pela Secretaria da Agricultura e o do Meio Ambiente, que vai, digamos assim, centralizar esse trabalho, eu acho que na agricultura, e que a gente possa, então, avaliar os efeitos e ver, de fato, o que está acontecendo. Bem simples, bem objetivo, o que eu peço, e aguardo a resposta. Com a palavra, vereador Luciano. Meu boa noite a todos, as pessoas que estão aqui no plenário e também nos ouvem pelas redes sociais. Vereador, sou super a favor do seu requerimento, sabendo que eu sou também um defensor dessa causa. E então, na reunião de hoje à tarde com o Executivo, fiquei até feliz com a resposta do Executivo referente a este trabalho. A questão de número de inscrições, enfim, de castrações que já foram executadas ou que serão executadas, a gente não tem o número exato aqui, eu não posso lhe passar. Mas eu acho realmente muito pertinente o pedido e está se intensificando cada vez mais esse trabalho. E é importante realmente porque o nosso município precisa, a gente sabe que não é um caso muito grave, eu conheço municípios vizinhos que é um caso muito mais grave, mas eu acho muito importante, mesmo o seu requerimento, sou a favor dele e digo que são informações importantes realmente para a nossa comunidade. Seria isso aí, presidente. Em votação, o requerimento número 53, 2025. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Requerimento número 54 de 2025, de autoria do vereador Ivanir Urbano Bordo, PDT, que requer à mesa diretora, depois de discutido e aprovado pelo plenário, que seja enviado ao Executivo Municipal requerimento para que este encaminhe à Câmara de Vereadores cópia dos contratos firmados com as planilhas onde constem detalhados os valores já contratados, valores empenhados e valores pagos até a presente data relacionados à construção do Centro Esportivo Paulo Lopes Godoy e ainda qual o valor final orçado para a conclusão das obras. Justificativa. A comunidade acompanha há um bom tempo as obras do Centro Esportivo Paulo Lopes Godoy, as quais aparentemente estão longe de serem concluídas se continuarem no ritmo atual. Também existem muitas indagações sobre quais são todas as obras a serem executadas, o custo previsto e quais etapas já foram contratadas e os valores desses contratos já efetivamente pagos. Assim sendo, para responder essas questões, venho requerer ao prefeito municipal encaminhe à Câmara de Vereadores cópia dos contratos firmados com as planilhas, onde constem detalhados os valores já contratados, valores empenhados e valores pagos até o presente data, relacionados à construção desse centro esportivo e ainda qual o valor final orçado para a conclusão das obras. Maiores justificativas em plenário. Coloque em discussão o requerimento número 54 de 2025. Com a palavra, o vereador Ivanir. Da mesma forma, eu peço informações a respeito da construção, como está o andamento da obra, previsão de conclusão e também o custo dos contratos já firmados, cópia dos contratos firmados, os valores que já foram empenhados e o que já foi pago também
O Centro Esportivo Paulo Lopes Godoy é aquele localizado ali ao lado da prefeitura, entre a prefeitura e o campo de futebol da Sodesc. Eu acompanho ali, porque eu moro ali em frente, né? Então houve épocas em que estava totalmente parado ali as obras, agora elas estão andando, né? O orçamento é importante que a gente tenha conhecimento do valor orçado para concluir e o que já foi gasto. Informações que você tem, consultando um pouco o portal da transparência, me parece assim que já foram, pelos contratos que eu vi, nem sei se todos estão em vigor, se algum foi cancelado ou não. Teve contrato ali que mal tinha sido iniciada a obra, já teve aditamento. Então hoje, mero engano meu, os valores contratados ali já estão perto de 2 milhões de reais. Então, eu acho assim um valor bem significativo, né, para o que eu estou vendo lá das obras, né? Talvez ainda falte muito para fazer dentro desses 2 milhões de reais, mas também não sei se vai concluir com isso. É importante, então, nós ter essa transparência e esse esclarecimento. Só uma consideração que eu faço. Nos últimos pedidos que eu fiz aqui, o prefeito respondeu que eu era para procurar as informações no portal, no site, no portal de transparência. O vereador não precisa receber esse tipo de resposta, ele precisa receber as respostas concretas. Nós pedimos informação, nem tudo está lá detalhado no portal de transparência. E o cidadão leigo não tem aquele acesso, então eu gostaria de ter esse acesso também para divulgar. É importante isso. Então, aguardo então a manifestação do Executivo e puder informar exatamente como estou pedindo aqui nesse requerimento. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Luciano. Sou a favor, vereador, do seu pedido, do seu requerimento. Claro que as informações são importantes, né? Acredito eu que não tenha sido 2 milhões ainda usados ou gastos, talvez para a conclusão da obra, talvez sim. Mas, assim como o vereador está cobrando como a oposição ao Executivo, eu sou da situação. E posso informar que eu acho que não tem uma pessoa com mais interesse que essa obra seja concluída do que eu. Por ser vizinho à obra, né, que eu sou o presidente da Sodesc, né, e tenho o Grêmio Esportivo Coxiense em atividade, a ERG em suas categorias de base, né, e também para futuramente poder usar essa quadra então, esportiva que está sendo construída. Também temos, né, hoje tarde pela reunião, tivemos hoje tarde na reunião com o Executivo, a cobrança direta, né? Então, às vezes, a comunidade aí no município vê, os vereadores da situação não cobram as obras. Nós cobramos sim, nós cobramos diretamente com o Executivo, com o prefeito, quem é o responsável pela obra. Eu já fui atrás do pessoal, né, que ganhou a licitação, no caso, o arquiteto. Enfim, a gente está em cima, nós, vereadores, estamos em cima da situação, queremos que essa obra seja concluída, e as outras também, o quanto antes forem concluídas, melhor para nós. Então, gostaria de dizer que eu sou a favor do seu requerimento, vereador, e as informações, com certeza, são bem-vindas, e justo que a comunidade saiba também o que está sendo feito. Sabe-se que obra pública é complicado, mas nós estamos cobrando. Presidente, se eu tiver mais uns minutos, se não tiver ninguém mais inscrito. Tem uns minutinhos. Não, vereador Luciano, eu sei o interesse de todos, né, nessa obra, toda a comunidade, principalmente aqueles que vão utilizar esse espaço. É uma pena, né, que está demorando e vai demorar mais, né? É um tempo importante, né, para a juventude, para os jovens, né, que poderiam aproveitar aquele espaço e não conseguem aproveitar como futuramente talvez. Todos sabem aqui nessa casa, aqui os colegas sabem da minha opinião com relação. Eu acho que o Centro Esportivo Paulo Lopes Godoy deveria ter sido, esse dinheiro todo deveria ser gasto num outro local, com outro espaço, inclusive com campo de futebol, com a pista de atletismo, etc. e tal, né, que seria melhor ainda para todas as gerações futuras, mas enfim, foi decidido pelo prefeito dessa forma, não há mais o que fazer,
Então, o quanto antes se terminar, ao menor custo possível, né, evidentemente, com qualidade, é isso que a gente quer que aconteça. Né, porque a gente vê a gurizada ali, hoje usando só o futebol de areia, né, não tem os outros espaços. Quanto tempo mais vai durar isso? Daqui uns dias vão mexer no campo de futebol de areia também, talvez sem o restante da obra estar sido concluída. Então, mais um tempão sem poderem usufruir desse espaço, que é importante, sem dúvida nenhuma. Tá? Concordo com o senhor. Obrigado. Em votação, o requerimento número 54 de 2025. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Requerimento número 55 de 2025, de autoria do vereador Ederson Rossi Krieger, do União, que requer à mesa diretora, depois de discutido pelo plenário e se aprovado for, que seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando providências quanto à disponibilização de espaço físico adequado para o funcionamento e atendimento do Conselho Tutelar de Victor Greff. Justificativa. Como ex-conselheiro tutelar desse município, conheço de forma prática as condições e desafios enfrentados no exercício dessa função, essencial à garantia dos direitos da criança e do adolescente. Atualmente, o espaço utilizado pelo Conselho Tutelar de Victor Greff apresenta limitações estruturais que comprometem o sigilo, a privacidade e o conforto durante os atendimentos, além de não oferecer condições adequadas de trabalho aos conselheiros. Essa situação impacta diretamente a qualidade do serviço prestado à comunidade, contrariando os princípios de eficiência, dignidade e proteção integral. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Resolução número 170 de 2014 do CONANDA estabelecem que os conselhos tutelares devem dispor de instalações físicas adequadas, com ambientes reservados para atendimentos, acessibilidade e estrutura compatível com as atribuições do órgão. Diante disto, é fundamental que o Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, avalie e providencie um espaço físico apropriado que garanta condições adequadas de trabalho aos conselheiros, privacidade e acolhimento digno às famílias atendidas, acessibilidade e salubridade conforme as normas legais. A adoção dessa medida reforça o compromisso do município com a proteção integral da criança e do adolescente, valorizando o papel do Conselho Tutelar e assegurando um atendimento humanizado e eficiente. Maiores justificativas em plenário. Coloca em discussão o requerimento número 55 de 2025. Com a palavra o vereador Ederson para defender o seu requerimento. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, quem nos assiste. Boa noite ao plenário. Como ex-conselheiro tutelar, vimos muitas demandas também a partir desse começo de ano. Tá? Muitos vereadores foram visitar a sala do Conselho Tutelar. Acredito eu que quase todos conhecem a sala do Conselho Tutelar, onde que fica. O Conselho Tutelar, então, para quem não conhece, fica naquela rua, em frente ao Banco do Brasil, né? com maiores movimentos. Todos vê quem entra, quem sai do Conselho Tutelar. Então, isso é visível. Né? Então, e também a nossa sala do Conselho Tutelar está muito insalubre. Primeiro, os arquivos estão lotados, materiais colocados dentro da sala do Conselho Tutelar e até mesmo no banheiro do Conselho Tutelar. As pessoas que chegam lá não têm uma cadeira, direito para sentar, aguardando, visivelmente olhando quem está lá dentro,
e acústica do prédio. Sendo isso, nós já conversamos com o Poder Executivo, ficaram de dar retorno para os conselheiros sobre isso, que iam arrumar outra sala, e até agora não tivemos nenhuma resposta. Então eu peço encarecidamente aos senhores vereadores que votamos para essa pauta também, que nos dê essa adequação digna para os conselheiros tutelares. Muito obrigado. Com a palavra a vereadora Suzana. Boa noite a todos. Boa noite aos recém-homenageados. Parabéns. Boa noite a quem nos assiste pelas redes sociais nesse momento ou aos que assistirão a gravação mais tarde. Sobre o assunto, quero contribuir. Serei favorável, pois não discordo totalmente, mas como o senhor vereador cita, foi conselheiro tutelar há pouco tempo, cita também a questão do Poder Executivo estar providenciando ou não uma sala nova. Tenho conhecimento sobre o assunto de que em janeiro deste ano foi realizada uma reunião com os conselheiros e proposta uma sala que seria reformada, adaptada, adequada conforme as necessidades. Porém, os conselheiros não aceitaram, ou pelo menos a maioria dos conselheiros não aceitaram a proposta que foi dada. Isso foi em janeiro, se teriam que ter novas tratativas, ok, mas penso ser um ponto importante. Uma tentativa já houve. Muito já se falou sobre essa sala, concordo de todas as necessidades, também conheço o trabalho do Conselho Tutelar, das especificidades que precisa para atender uma família, atender uma criança, mas algo já se tentou. Então, quero ressaltar e julgo ser importante trazer essa informação. Seria isso. Vereador Ivanir, com a palavra. Eu quero dizer que esse assunto passou aqui por nós já inúmeras vezes nos outros anos e foi levado para o Executivo a nossa preocupação. Não vou repetir os motivos, né? O vereador colocou claramente ali a importância disso, tanto para os conselheiros, mas principalmente para o público-alvo, o público que é atendido, as crianças, os pais, enfim, os envolvidos nos problemas que passam pelo Conselho Tutelar, a seriedade deles, o sigilo deles, a importância dos espaços e tal. E não foi feito nada. Vereadora Suzana, eu não sei dessa reunião, né? Muito menos qual é a sala que foi oferecido, talvez pudesse falar para nós, né? Até para a gente ter uma ideia, né? De que foi oferecido e formar uma opinião com relação a esse espaço e tal, né? Porque eu hoje, depois, nos pedidos verbais, eu vou sugerir e vou pedir que seja encaminhado um ofício para o Ministério Público, promotor, sugerindo que ele venha fazer uma visita a essa sala, porque para o prefeito a gente já pediu tantas vezes, e só piorou, né? Era para ter mais uma sala dentro lá da própria prédio da secretaria, né? Foi desocupada uma sala lá, uma época, para ser ocupada para serviços do Conselho. Hoje não foi mais, foi desocupada, tudo caiu dentro daquela sala ali, né, vereador? Né, realmente aquilo ali é impossível, né? Impossível. Eu acho que qualquer outro lugar é melhor que aquele, né? Mas talvez ainda possa se pensar em algo melhor. Então, eu concordo, vereador, voto a favor, né, do seu pedido, né? E é urgente isso, é urgente, não é para daqui a pouco, é para ontem, como se diz. É só isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. A Suzana com a palavra. Quero só, então, esclarecer que realmente não citei, que seria uma sala no posto de saúde, na unidade básica, lá embaixo, que seria, então, adequada e reformada. Essa seria a sala, então. Vereador Ederson. Eu discordo, vereadora, com algumas causas que a senhora colocou. Foi, sim, feita uma reunião com os conselheiros em janeiro, mas em nenhum momento o Executivo
falou onde seria essa sala. Eles só falavam que iriam fazer essa reforma. Mas com essa reforma, nós não tínhamos como fazer. Até mesmo por causa da acústica, tá? E também em 2022 foi ganhado o kit do governo federal, juntamente com o carro, tá? Que foi ganhado 5 computadores para ser usados. Onde que a maioria dos computadores estão lá, sem acesso, e outros colocarem em outras áreas para ser utilizados, que não poderiam ser utilizados. Tá? Isso veio para o Conselho Tutelar. Então, vereador, assim, ó, nenhum momento eles colocaram onde seria a sala, que eles estavam tentando conseguir um espaço. Mas nenhuma forma. Outra coisa, não temos lugares lá, não tem fraldário, uma mãe chega lá, não tem fraldário para trocar a criança, né? E essa espera que a gente vê que não tem condições mínimas para assegurar lá dentro. Seria isso, presidente. Vereador Ivanir. Só para complementar e não delongar, essa sugestão de um local lá na Unidade Básica de Saúde, porque saiu muita coisa da Unidade Básica antiga, né? E foi sugerido aqui por nós, aprovado aqui por nós, indicação de um espaço lá para o Executivo, e para nós nunca deu nenhum retorno, não chegou essa discussão para o Conselho também, com aquele local, nem que fosse de forma provisória, temporária, né? Mas, enfim, eu acho que é uma ideia, na minha opinião, é uma ideia que talvez possa ser discutida lá com o Conselho, especificamente dar o nome, o local, o endereço, né? E discutir isso, tranquilo, beleza. Em votação, o requerimento número 55 de 2025. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Requerimento número 56 de 2025, de autoria do vereador Ederson Rossi Krieger, do União, que requer à mesa diretora, depois de discutido pelo plenário, e se aprovado for, que seja encaminhado ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações e providências quanto à implantação do sistema de saneamento básico e à execução da pavimentação asfáltica do Distrito Industrial do município. Justificativa. O Distrito Industrial constitui área estratégica para o desenvolvimento econômico do município, abrigando empreendimentos que geram emprego e renda para a comunidade local. Entretanto, consta-se a necessidade de investimentos em infraestrutura básica, especialmente que se refere ao saneamento e à pavimentação, indispensáveis ao bom funcionamento das empresas já instaladas e à atração de novos investimentos. A ausência de rede de saneamento adequado pode acarretar riscos à saúde pública e ao meio ambiente, além de comprometer a imagem do município frente a investidores. Da mesma forma, a falta de pavimentação dificulta a mobilidade de trabalhadores e o escoamento da produção, gerando prejuízos econômicos e sociais. Diante disso, torna-se fundamental que o Executivo Municipal informe sobre as ações em andamento ou previstas para sanar tais demandas, bem como adote providências efetivas visando a melhoria da infraestrutura do Distrito Industrial, de modo a assegurar condições dignas e adequadas ao pleno desenvolvimento da atividade produtiva. Maiores justificativas em plenário. Coloque em discussão o requerimento número 56, 2025. Com a palavra, vereador Ederson. Bom, assim, conversando com alguns empresários lá da área industrial, né, vieram nos colocar, tá? Destacaram também a dificuldade que se encontra naquela área. Tá?
as ruas esburacadas e o principal, o esgotamento das águas para os pátios das empresas. Inclusive, ali que sai a água diretamente, corre direto ali que vai sair na WK ali. Tá? Então, pedimos então para o Executivo que nos dê se tem algum projeto em andamento ou algo assim, que nos dê algum retorno, né? E que nos informe sobre as ações de andamento previstas para sanear essas demandas aí. Seria isso, presidente. Vereador Márcio, com a palavra. Boa noite a todos, as pessoas, aos homenageados, a quem nos assistem nas redes sociais. Gostaria então de contribuir com o requerimento do vereador Ederson. Eu sou favorável, sim. Participei diversas vezes em audiências lá em Porto Alegre, qual fui junto a algumas, e sei que foi cadastrado no Avançar 2 e está na expectativa, já está se abrindo o Avançar 3, mas está na expectativa da espera da contemplação, dessa pavimentação. É muito importante, sim, pavimentação para essas firmas, as fábricas que geram imposto ao município, e com certeza eles merecem sim o asfalto. Em caso de não contemplação, porque agora o 3 não é para cadastrar essas etapas, o 3 somente agora tem que ter acesso às escolas, assistências sociais, não poderia ser cadastrado lá, mas o 2 poderia e foi cadastrado. E não saiu nada ainda da contemplação, não. Porque com as enchentes, o governo do estado ele reduziu os investimentos um tanto do Avançar para contemplar essas partes das áreas afetadas da enchente. Esse foi o argumento, mas sempre está sendo feita a cobrança. Em caso de não contemplação, com certeza, tanto o executivo deve arrumar alguma outra possibilidade ou um financiamento, a minha opinião, financiamento, ou nós mesmos, nós vereadores, ir atrás de alguma emenda de algum deputado para fazer essa pavimentação asfáltica, no qual tem uma emenda de um deputado, do senador Paim, que vai ser feito para a frente ali da empresa da madeireira Miller até o final do calçamento, é a emenda do senador Paim. Então, é uma alternativa também, em caso de nós correr atrás, em caso de não contemplação do Avançar, conseguir uma emenda para fazer esse tão esperado asfalto, que é muito importante para eles. Mas sou favorável sim, vereador Ederson. Com a palavra, vereador Ivanir. Vereador Ederson, esse pleito aqui também preocupa a todos, né? Inclusive, quando o município foi beneficiado ali com aquele primeiro recurso do Pavimenta, foi recebido R$1 milhão a fundo perdido do governo do estado, e foi feito aquele asfalto ali que passa pelo CTG, que liga lá em cima a rua Rudiguelen até a RS. Eu, inclusive, aqui, quando foi discutida aquela questão, eu me coloquei e disse assim, não, eu até sou a favor, desde que se tenha outro recurso para pavimentar o distrito industrial. Porque eu achava, e penso hoje ainda, né, que teria sido mais importante colocar aquele recurso, que era R$1 milhão que veio do Estado, mais a contrapartida, mais etc, acabou, acho que você gastando mais de R$1,5 milhão, com 500, 700 mil reais de recursos próprios, inclusive, para fazer o asfalto, fazer lá aquela pavimentação do distrito industrial, visto exatamente essas razões todas que o colega já apontou aqui. Então, mas não vamos voltar a isso, né? Eu só acho que é o momento, né? E depois poderia se buscar outros recursos para fazer aquele asfalto. Não que ele não seja bom, até importante, mas mais era, na minha opinião, e de muitas outras pessoas, principalmente os que têm as empresas lá, que geram emprego, renda, etc. e tal, né? Fazer o distrito industrial primeiro e depois, com outros recursos, fazer outras coisas, né? Então, é só essa observação, que às vezes no momento de decidir, a decisão, no meu entendimento, singelo, foi incorreta, né? Onde alocar aquele dinheiro.
Mas, enfim, hoje está feito, né? E o problema lá do Distrito Industrial continua. Mas vamos em frente. Muito obrigado, presidente. Em votação, requerimento número 56 de 2025. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Requerimento número 58 de 2025, de autoria do vereador Ederson Rossi Krieger, do União, que requer à mesa diretora, depois de discutido pelo plenário e se aprovado for, que seja encaminhado um ofício ao Executivo Municipal solicitando que estude e promova a adequação da legislação municipal referente à remuneração dos conselheiros tutelares, especialmente quando a jornada de trabalho, regime de sobreaviso e plantões, incluindo a possibilidade de pagamentos de horas extras. Justificativas. As atividades desempenhadas pelos membros do Conselho Tutelar demandam exaustiva dedicação, sendo funções de extrema responsabilidade, com elevado desgaste físico e emocional. Na prática, muitas vezes, o trabalho realizado ultrapassa a carga horária regular, em razão dos plantões e do regime de sobreaviso, exigindo dedicação exclusiva à função. Cumpre destacar que a remuneração atualmente prevista para os conselheiros tutelares do município de Vítor Grefe é uma das mais baixas da região, se comparada com a de municípios vizinhos. Tal defasagem acentua a necessidade de revisão legislativa, a fim de assegurar maior valorização e reconhecimento do trabalho desenvolvido por esses profissionais, que desempenham função essencial à proteção dos direitos da criança e do adolescente. Nesse contexto, é juridicamente possível o pagamento de horas extras aos conselheiros tutelares, o que representa medida de justiça, pois visa assegurar a devida remuneração pelos serviços efetivamente prestados. Contudo, para que tal possibilidade se concretize, faz-se necessária a alteração da legislação municipal, visto que a norma vigente se encontra defasada e não prevê esse direito no rol das garantias estabelecidas, a exemplo do artigo 25 do regime interno. Diante disto, mostra-se imprescindível que o Executivo Municipal promova estudos e encaminhe proposta de adequação legislativa, de modo a regulamentar a remuneração condizente com a realidade da função, reconhecendo o esforço e a dedicação exigido dos conselheiros tutelares. Maiores justificativas em plenário. Vereador Ederson, defender seu requerimento. Colocando um pouco sobre as horas dos conselheiros, quem sabe, para vocês vereadores, quem está no plenário, quem está nos escutando, não sabe das 40 horas que o conselheiro faz, mas está ultrapassando essas horas, tá? O que seria? Faz-se um dia de sala, seria 8 horas, o plantão com o celular, plantão, seria então as 24 horas, e o sobreaviso dos atendimentos. Todos os atendimentos agendados devem ser feitos em 2 pessoas, tá? Sendo então que 2 pessoas na sala ou os atendimentos fora, né, que necessita ter 2. Então já aí está fazendo mais horas também. 15 em 15 dias é a reunião do colegiado, que todos devem estar na sala com a reunião do colegiado, e junto com o colegiado se faz também com o CRAS, o pessoal do CRAS, junto com essa reunião, que é uma reunião de rede, tá? Sendo assim, cada conselheiro se faz um plantão final de semana.
Então, são mais 48 horas. Então, isso ultrapassa as 40 horas semanais com isso. E o que nos preocupa também é isso. Ó. Nós tínhamos 5 conselheiros em espera. Agora que foi preciso, 3 conselheiros desistiram, um assumiu e o outro vai tirar as férias. Aí eu peço para os senhores vereadores também, e quem está no plenário e quem está nos escutando. E se precisa mais um conselheiro? Vamos conseguir? Com esse salário defasado que está, de um salário mínimo, será que teremos candidatos para a próxima sessão do Conselho? Peço para vocês também. Então, assim, a gente, diante disso, mostra imprescindível que o Executivo Municipal promova estudos e encaminhe, então, essa proposta de adequação legislativa. Seria isso, presidente. Em votação, o requerimento número 58 de 2025. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Requerimento número 57 de 2025, de autoria da vereadora Serlei Amália Sosmeristac, do PL, e do vereador Selmar Derlan, do PL, que requerem à mesa diretora, depois de discutido pelo plenário, e se aprovado for, que seja solicitada ao Executivo Municipal a manutenção e melhorias das estradas rurais, tanto gerais quanto viciais, em razão da proximidade do início da safra de inverno e do plantio da safra de verão, assegurando condições adequadas para o tráfego de maquinário agrícola e transporte da produção. Justificativa. Justifica-se esse requerimento em virtude da proximidade do início das safras de inverno, seguindo pelo plantio da safra de verão, período em que a circulação de maquinário pesado aumenta significativamente. Estradas em boas condições são essenciais para viabilizar os trabalhos dos produtores, evitar danos aos equipamentos e garantir o escoamento seguro da produção, além de beneficiar a todos os munícipes que trafegam diariamente por essas vias. Por essa razão, solicita ao Executivo Municipal que providencie a manutenção, a melhorias das estradas rurais do município, com atenção especial ao empedramento das vias, a poda de árvores e a remoção de obstáculos que possam dificultar a circulação do maquinário agrícola, bem como a atenção quanto à preservação e melhoria dos acessos às lavouras, garantindo que caminhões e equipamentos possam entrar e sair sem impedimentos, principalmente durante o transporte da produção, quando esses veículos encontram-se carregados. Portanto, é de extrema importância que o Executivo Municipal adote medidas preventivas e corretivas, assegurando que as estradas rurais estejam preparadas para atender à necessidade da cadeia produtiva agrícola, garantindo segurança, eficiência e continuidade dos trabalhos dos produtores. Maiores justificativas em plenário. Coloca em discussão o requerimento número 57 de 2025. Com a palavra, Serlei, para defender o requerimento. Então, peço uma atenção especial ao Executivo, visto que se aproxima, então, o início da safra de inverno, né, e do plantio da safra de verão. Precisamos de estradas em boas condições, que sejam devidamente cascalhadas, que tenha largura adequada, que seja feita a poda de árvores, tanto nas laterais quanto em cima, que às vezes se encontram dentro das estradas, dificultando a passagem, né, do maquinário agrícola, principalmente, que em várias situações é mais alto. E preservar também os acessos a lavouras, porque às vezes é feito o patrulhamento das estradas e acaba se esquecendo
das entradas das lavouras. Daí, quando os produtores vão para a planta, para a colheita, né, tem essa dificuldade, né, que às vezes ficam os degraus muito altos e dificulta muito esse acesso, né? Então, eu peço uma atenção especial ao Executivo, visto que a gente já está, né, no começo de outubro, dali a pouco já temos colheita, já temos né, pessoas já plantando e colhendo, né? Então, peço que tenham uma atenção especial, porque essa época temos muita circulação de veículos nas estradas do interior. Era isso, muito obrigada. Em votação, o requerimento número 57, 2025. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Indicação número 14, de 2025, de autoria do vereador Ivanir Urbano Bor, do PDT, que solicita à mesa diretora, depois de discutido e aprovado pelo plenário, e se aprovado for, que seja enviada ao Executivo Municipal solicitação no sentido de que sejam adotadas providências urgentes com o objetivo de oferecer um aumento de horas de serviços de fisioterapia junto às unidades básicas de saúde. Justificativa. Tem-se verificado que os serviços profissionais de fisioterapia têm sido insuficientes para atender a demanda pela procura aos atendimentos desses serviços. É do conhecimento de todos que existe uma lista de espera formada por pessoas que necessitam realizar fisioterapia em recorrência de orientação médica na recuperação pós-operatória, para recuperação de lesões ou recuperação pós-traumática, para tratamento de moléstias diversas ou mesmo com a finalidade preventiva, entre outras. O número de profissionais de horas atualmente disponibilizadas pelo Serviço Público Municipal é insuficiente para atender a demanda e oferecer a necessária urgência exigida para uma boa recuperação, cuja espera pelo serviço pode agravar a situação ou dificultar a recuperação daqueles que aguardam a terapia. Maiores justificativas em plenário. Coloco em discussão a indicação número 14, 2025. Com a palavra, o vereador Ivanir defender sua indicação. Essa indicação ela é importante e é urgente também, pois sabemos, né, que existe uma lista de espera de pessoas que precisam de realizar fisioterapia e não conseguem. Outros conseguem, mas não no volume e na frequência necessária para que tenha um bom resultado esse tratamento, né, e que possa ter uma recuperação dentro daquilo que o médico e que a pessoa espera também. Né, porque em muitos casos nós sabemos a demora em receber o tratamento fisioterapêutico, né, e também a falta da frequência indicada, né, ela vai dificultar ou mesmo vai impedir a recuperação. Então, eu não preciso aqui me alongar com essas explicações. Houve épocas em que faltava profissionais, depois foram feitas contratações, tivemos uma época que melhorou a situação e hoje, novamente, passamos por uma época difícil. Né? As pessoas têm reclamado exatamente por isso, pela demora ficar na fila de espera e também pelas poucas horas que conseguem fazer via SUS. E sabemos que, às vezes, tem que ser feito a domicílio, né? Porque alguns não conseguem fazer um deslocamento, não é indicado o deslocamento para receber essa fisioterapia, ou nem mesmo conseguem. Então, que isso seja feito o mais rápido possível, a contratação terceirizada, enfim, a forma aí, contratação de clínica, de serviços, que possam melhorar isso aí o quanto antes. Era só isso, presidente, colegas. Muito obrigado. Vereadora Suzano, com a palavra. Quero, então, também contribuir com essa questão. Realmente, a demanda é bastante grande, bastante crescente, pois se sabe todo o benefício de uma fisioterapia, para muitos casos aí. A demanda é realmente crescente.
Eu só tenho uma dúvida, e acho que se o vereador puder me exemplificar um pouquinho, que estou na dúvida se concordo ou não, que é a questão da carga horária. Seria aumento da funcionária efetiva, que já presta serviço de 30 horas, e que pelo Conselho de Fisioterapia o máximo é 30 horas, então essa profissional não poderia, por forma legal, ter horários a mais. Ou seria a contratação de outros. Porém, já se tem contratado os profissionais pelo Comaja, que é uma forma paga, então, de 16 horas para esses profissionais. E tem também o convênio, então, com o Hospital Santa Júlia de Nome Toque, que também são encaminhados pacientes. Então, realmente a demanda é grande, mas eu fico um pouco em dúvida ali, horários de quem se aumentaria, e aí se isso é possível ou não. Seria isso. Vereador Ivanir. Respondendo a sua pergunta, vereadora, eu acho que não sendo possível aumentar a carga horária, até porque isso é sempre mais difícil, né, com o servidor público concursado, né, tem a sua carga horária e já definida pelo conselho profissional. Então, obviamente, que teria que ser contratado profissionais terceirizados, aumentar a carga horária disponibilizada de terceiros, né. A forma não importa muito, né, se é o aumento dos contratos que já existem ou novas contratações de outros profissionais, outras entidades, enfim, que prestam esse serviço profissional, né. Não é o caso, não me parece que essa é a maior preocupação, né, e sim buscar o aumento dessas horas, disponibilizar para quem precisa, né. Vereador Cirlei, com a palavra. Sou a favor, então, da indicação do vereador, pois também recebo muitos pedidos, né, de falta de fisioterapeuta no posto, ou que às vezes procuram, né, o atendimento e acabam tendo que esperar por muito tempo, né, para receber um atendimento. E que em muitos casos não tem essa possibilidade de poder ficar esperando, né, porque quando se trata de um pós-operatório, né, alguma coisa nesse sentido, em alguns casos deve começar logo, né, com a fisioterapia. Então acaba que as pessoas tendem a recorrer ao serviço particular, né, às vezes tirando valores de outros que não poderiam, né, orçamento de outros locais, para beneficiar a saúde, sendo que o município disponibiliza, porém ele não está conseguindo cumprir, né, com a grande procura, né, de pessoas para esse atendimento, né. Então eu sou a favor da indicação do vereador Ivanir por essa razão, então, né, porque muitas pessoas hoje estão deixando de ser atendidas pelo Sistema Único de Saúde, né, por falta de vagas, né. Obrigada. Vereadora Suzano, com a palavra. Para complementar, então, serei favorável nesse sentido de atendimentos, então, terceirizados, que possa ser aumentado, se for possível. E essa questão, então, pós-cirúrgicos, e a gente sabe que esses têm privilégio, né? Tem situações aí que têm privilégio de atendimento e vêm sendo atendidos, né? Então, serei favorável nesse sentido. Em votação, a indicação número 14, 2025. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 61 de 2025, de autoria do vereador Ivanir Urbano Bordo, PDT, que declara o Imaculado Coração de Maria como padroeira do município de Victor Grefe e inclui o inciso 2º do artigo 2º da Lei Municipal número 2186 de 2025, estabelecendo em sua honra como feriado municipal o dia 21 de junho e da outras providências. Dando continuidade à sessão, passo agora para o espaço reservado aos pedidos verbais. Vereador Elton.
Não tenho nenhum, presidente. Vereadora Suzana. Tenho sim, presidente. Quero solicitar, então, que seja encaminhado à Secretaria de Saúde um ofício solicitando números de exames de mamografia e os demais alusivos aí ao Outubro Rosa, mas também os que são realizados durante todo o ano, para a gente também ter um conhecimento de como estão o andamento e a realização desses exames. E ainda também saber números de casos no município com pessoas, então, que já possuíram ou possuem o câncer de mama. Outro pedido também, que solicitar ao presidente que seja disponibilizado um microfone fixo ou móvel, então, na tribuna, para que a gente possa fazer uso e agilizar o processo, tendo um microfone, então, disponível na tribuna. Seria isso. Vereador Márcio. Não tem hoje, presidente. Vereadora Cirlei. Tenho sim, presidente. Eu gostaria que fosse enviado um ofício à psicopedagoga Dagna Wolfart pela palestra do último dia 25 de setembro, né, que tivemos a palestra sobre os temas de autismo e TDAH aqui na Câmara de Vereadores. Uma palestra onde tivemos uma noite de muito aprendizado, né? Também agradecer à Escola João Mack pela sua participação, né, que abraçou a causa e veio assistir a palestra. E é isso. Vereadora Júlia. Vereador Ederson. Tenho sim, presidente. Gostaria que enviasse um ofício ao Executivo pedindo uma placa de fiscalização PARE lá na área industrial, na rua Erno Kuhn, com a rua Hilário Fritz, pois os empresários nos pediram, né, porque tem muito tráfego lá, nas esquinas lá, então não sabe quem tem que parar, quem tem que seguir. Então, seria isso, presidente. Vereador Ivanir. Eu tenho pedidos. Com a palavra. Eu gostaria que fosse enviado um ofício à Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, buscando informações se existe a demanda de pessoas do interior do município que têm dificuldade, né, de vir para a cidade, pessoas que moram mais sozinhas, não tem às vezes alguém que possa trazê-las para a cidade, né, no comércio, no médico. Eu vou levar o nome da pessoa que me pediu isso direto para a assistência social, porque eu não quero expor aqui o nome, né, evidentemente, né, mas eu acho que seria importante dar uma analisada nisso, talvez. Não é uma cobrança, é apenas uma sugestão que fossem levado esse assunto para a assistência social, para a Secretaria da Saúde, enfim, verificar se existe essa demanda de outras pessoas também, porque talvez não sejam muitas, né? Porque tinha muito transporte no interior. Tempos atrás vinha o transporte escolar, as pessoas vinham junto e voltavam com o transporte escolar. Isso não é mais permitido há um tempo agora. Mesmo ônibus que passavam na RS, não passa mais quase o ônibus que para na beira do asfalto recolher, né, levar esses passageiros. Então as pessoas não têm mais quase alternativa nenhuma, né? E às vezes vem com a saúde vai buscar para questão de saúde, mas aí dentro aqui da cidade, para ir no banco, para ir num comércio, não conseguem se locomover essas pessoas. Tem mais lá. Então nesse talvez já seria um aporte importante. Primeira questão. Segunda, quero que seja encaminhado um ofício à Corsã, junto com a resposta que nós recebemos outro dia do prefeito municipal sobre aquele pedido que eu fiz, do documento do Plano Municipal de Saneamento, que foi entregue para o prefeito municipal, que o prefeito mandou eu procurar nos sites, né, que isso era coisa antiga já, o Plano Municipal de Saneamento já foi feito, foi atualizado. E saiu aqui, mando junto também essa foto, gostaria que anexasse ao ofício, né, para que a Corsã informe que documento, afinal de contas, foi esse que entregaram para o executivo aqui chamado de Plano Municipal de Saneamento Básico, de Vitor Greff, né, porque é uma coisa recente, não é de ano passado, ano retrasado. Então deixo depois aqui para a mesa. Outra questão,
Gostaria de fosse pedindo informações à Secretaria Municipal da Saúde, né, pedindo se existe alguma dificuldade hoje, algum atraso, e que, se existem, fosse agilizado a entrega das próteses dentárias. Né. Eu recebi reclamações de que são chamadas as pessoas, encaminhadas pela assistência social, enfim, pelo município, pela saúde, né, é feito as medições, os moldes das próteses dentárias, só que demora muitos meses para serem entregues, e às vezes essa prótese, a formatação daquele molde já não é mais o indicado, digamos assim, já deu uma folga, mudou a formação, né, porque a pessoa extrai os dentes e faz, né? Então, para ver se isso de fato está acontecendo, se pode ser melhorado essa questão. Outro, que fosse enviado um ofício ao Ministério Público, ao doutor de Nometoc, sugerindo que ele fizesse uma visita às instalações do Conselho Tutelar de Vitor Greff para verificar os espaços, as condições de trabalho, a salubridade, as condições de atendimento, né, ali que existe atualmente, e se isso está, então, de acordo com as necessidades, tanto dos conselheiros como das famílias, das pessoas ali que são usuários, né, dos trabalhos ali feitos, que é de extrema importância. Também vou fazer por escrito essa indicação, mas quero que seja encaminhado um ofício para o secretário municipal da Educação, sugerindo, se possível, seja incluído como uma disciplina no currículo do 9º ano do ensino fundamental, em princípio, né, a disciplina sobre inteligência artificial. Né? Nós hoje enfrentamos muito essa questão, né, e não só de outras problemáticas com a questão do uso dos celulares, da internet, mas eu penso que a inteligência artificial, nós precisamos cedo, né, começar a orientar as crianças. Né? Nessa idade, já é uma idade que poderia ser, digamos assim, começar a trabalhar isso, né, para começar. Lógico, exigiria uma capacitação dos professores, né, ou alguém especializado para dar essas aulas, né, mas eu penso que discutir o que é bom e o que é ruim, como se deve se usar a inteligência artificial hoje, né, e daqui para frente, é muito importante isso para as crianças. Então, era isso que eu tinha, presidente, para hoje. Vereador Luciano. Não tem nenhum pedido, presidente. Espaço do pequeno expediente. Abertas as inscrições. E encerradas as inscrições. Tribuna livre. Não havendo ninguém inscrito, passamos à ordem do dia. Leitura e discussão e votação do projeto de lei, iniciativa do Executivo e ou Legislativo Municipal. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2025, de autoria do Legislativo Municipal, que acrescenta o artigo 73-A ao inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 da Lei Orgânica Municipal de Vitor Greff, para adotar o processo legislativo orçamentário municipal, as emendas impositivas previstas na Emenda Constitucional número 86, de 17 de março de 2015, Emenda Constitucional número 100, de 26 de junho de 2019, e Emenda Constitucional número 126, de 21 de dezembro de 2022, conforme especifica. Coloque em discussão o projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2025.
Em votação de emenda à Lei Orgânica número 1 de 25. Novo votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 50 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que regula o acesso à informação no âmbito do município de Victor Greff, Rio Grande do Sul. Coloco em discussão o projeto de lei número 50 de 2025. Em votação, projeto de lei número 50 de 2025. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 51 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que adota os princípios, regras e instrumentos para o governo digital previstos na Lei Federal número 14.129 de 2022, aos serviços disponibilizados pelo Poder Executivo Municipal de Victor Greff através de seus canais digitais ao cidadão e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei número 51 de 2025. Em votação, projeto de lei número 51 de 2025. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 52 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que acrescenta meta no Plano Plurial para o período 2022-2025, cria meta nas diretrizes orçamentárias e abre crédito especial para o exercício de 2025 e dá outras providências. Coloque em discussão o projeto de lei número 52 de 2025. O vereador Ivanir com a palavra. Eu pedi a palavra aqui porque eu acho importante explicar um pouquinho desse projeto de lei. Não tanto esse, o 52, mas como o próximo também, que a gente vai discutir daqui a pouco, que é o 53, mas é o mesmo assunto. O 53, que nós vamos votar depois, autoriza a municipalização de trecho urbano da rodovia 142 e da outras providências. E esse, o 52, ele introduz no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias, na lei orçamentária anual, recursos para tanto, né, para recursos para, uma vez municipalizado, né, talvez que essa da Lua não seja mais esse ano, porque estamos quase no fim do ano, né, mas, enfim, recursos, né, para o município poder dispor recursos, planos, né, para cuidar desse trecho que vem lá da INW. Não, acho que adiante um pouco da NW, lá do WK, né? Da WK até mais ou menos o cemitério evangélico. Né? Desculpa, católico. Até o cemitério católico. Esse trecho municipalizado vai ficar sob os cuidados do município se for aprovado a lei pela Assembleia Legislativa, etc. Tal, depois. Né? Então, eu acho que é importante, porque assim como é importante municipalizar, que o município vai poder usar melhor dessa rodovia, cuidar dela, tem questões pendentes aí, mas também aumenta a responsabilidade, né? Porque o uso dessa rodovia futura pelas administrações tem que, de fato, atender os interesses da comunidade de Victor Greff num todo, né? Num todo, né? Então, sou favorável tanto por esse projeto aqui como o próximo que nós vamos votar depois. Em votação, projeto de lei número 52, 2025. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 53 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a municipalização de trecho urbano da rodovia RS 142 e da outras providências.
Coloca em discussão o projeto de lei número 53, 2025. Em votação, projeto de lei número 53, 2025. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 54 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a desafetar bem público de uso especial, declarar de uso dominical e alienar na forma da Lei número 14.133 de 2021 e da outras providências. Esse projeto de lei foi baixado nas comissões da CCJ. Projeto de lei número 55 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre os benefícios eventuais da política de assistência social. Esse projeto também foi baixado nas comissões, na COF, para maiores estudos. Projeto de lei número 56 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que acrescenta meta no plano plurial para o período 2022-2025, cria meta nas diretrizes orçamentárias e abre crédito especial para o exercício de 2025 e dá outras providências. Esse projeto também foi baixado para estudo na COF. Projeto de lei número 57 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que acrescenta meta no plano plurial para o período 2022-2025, cria meta nas diretrizes orçamentárias e abre crédito especial para o exercício de 2025 e dá outras providências. Esse projeto também foi baixado para estudo na CCJ. Explicações pessoais. Passamos agora às explicações pessoais, abertas as inscrições. E encerradas as inscrições. Vereador Márcio, com a palavra. Muito bem, então, queria parabenizar, então, novamente a vereadora Júlia, nossa colega, qual nós aprovamos por unanimidade esse projeto de lei de autoria dela. E gostaria de ter falado antes, mas não tinha o espaço para nós parabenizar as pessoas homenageadas. De repente, numa outra oportunidade, eu sei que é extensa a sessão, presidente, mas colocar um espaço que nós, vereadores, podemos se inscrever e parabenizar eles, se caso conseguir colocar esse espaço, seria muito importante. Mas mesmo assim, tenho certeza que muitos vão assistir em casa e vão ver que nós ficamos muito contentes com isso. A importância, vereadora, de se parabenizar em vida, né? Muito foi se parabenizado aqui, já pessoas com nome de ruas, homenageado, né, que não estão mais junto com nós. Mas como é bom tu poder é uma maneira de me expressar, como é bom a gente poder parabenizar uma pessoa em vida. A pessoa acompanha, tá vendo e é gratificante isso. Essa casa já fez outras parabenizações em outra legislatura por educação, outros segmentos na saúde, mais pessoas foram homenageadas e como elas ficaram contentes. Isso aí, então, é gratificante ver a alegria dos homenageados. Então, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado, presidente. Vereador Cirlei, com a palavra. Quero parabenizar a todos, né?
e especialmente as crianças, né, que no dia de ontem, então, dia 12, era dia das crianças, né, também Nossa Senhora Aparecida. Dizer que cada sorriso de uma criança nos lembra o quanto a vida pode ser leve, pura e cheia de esperança. Também quero aproveitar para parabenizar, né, os professores, que agora na quarta-feira será o dia do professor, né, dizer o quanto é importante essa profissão, e ensinar é semear a sabedoria com muito amor. Também dizer que o mês de outubro é o mês da conscientização e prevenção do câncer de mama, né? Hoje as mulheres do plenário estão todas de rosa, né, em homenagem a esse mês, então, que é tão especial para as mulheres se cuidarem, né, e fazerem os exames, né, e é muito importante, não só no mês de outubro, em todos os meses, né, mas especialmente o mês de outubro é dedicado a isso, então. Também quero convidar para o encontro do PL Mulher Nacional no Rio Grande do Sul, Juntas Transformando o Brasil, será no dia 25 de outubro, no Ginásio das Bandeiras, no município de Soledade, Rio Grande do Sul. Então, quero fazer um convite especial a todas as mulheres de direita que nos ouvem, né, para se fazerem presentes e participar desse belíssimo evento. Muito obrigada. Vereador Ivanir, com a palavra. Eu apenas quero aqui me referir à palestra, a importante palestra que foi promovida pela assistência social do município, através da Secretaria da Saúde, na verdade, através da assistência social, com as pessoas vinculadas mais à terceira idade. Coincidiu, inclusive, esse trabalho com uma sugestão que eu apresentei aqui também, na Câmara de Vereadores, de quanto é importante alertar as pessoas, não só as pessoas da melhor idade, mas toda a sociedade, né? Eu, como profissional, vejo todo dia as pessoas falando de alguém, como aconteceu um crime digital, né? Onde é que as pessoas são chamadas de uma forma ou de outra, para o seu celular, para o seu WhatsApp, enfim, para as redes sociais, né, e acabam perdendo valores, perdendo dinheiro, muitas vezes importantíssimo, dinheiro de anos, às vezes, de economias, ali numa poupança, né, que acaba indo para as mãos aí de um larápio, de um estelionatário, de um criminoso, né, e o que pode se fazer, né? Uma dessas coisas é alertar, educar. Talvez nas escolas também pudesse, porque daí os netos, os filhos, podem levar essa informação para os seus pais, para os seus avós, para os seus tios, para os seus vizinhos, né? Então, que se continue organizando outros eventos assim, que são, no meu entendimento, pelo menos, importantes e sempre ajudam, Quero também fazer aqui um comentário simples, né? Que eu não tenho recebido, como eu falei antes, né, as respostas adequadas do prefeito municipal aos requerimentos que a gente faz aqui, né? As respostas aos requerimentos estão sendo incompletos, demorados, alguns acham até que não vem no prazo de 30 dias que temos dado, que o prefeito tem por lei, né, para responder, e quando vem muitas vezes é incompleto, tipo esse que eu falei há pouco com relação à Corsã, e também sobre a última resposta aí sobre os programas de habitação. Eu essa semana assisti uma live organizada aí pelo governo federal e aberto a todos, né, com relação aos novos programas, né, do Minha Casa Minha Vida, e vi falar o prefeito que foi a Brasília, junto com o secretário de Educação, mas ele foi lá buscar recursos, né, diz pelo menos, para as moradias de baixa renda, né, que é a da faixa 1. Isso seria, de fato, muito importante que acontecesse, né, porque essas são as famílias que mais precisam do apoio público para ter a sua moradia. Então,
É só isso que eu peço, né? Não acho tão difícil de fazer respostas completas, sem precisar, de forma evasiva, deixar de responder, não sei nem por que motivo. É só isso, muito obrigado. Eu peço à vice-presidente Cirlei para me ceder a palavra, então. Palavra concedida. Um comunicado, então. Dia 24/10 temos os sorteios, né, dos prêmios da nota premiada. Associação Comercial e Câmara de Vereadores e Prefeitura. Agradeço também o empenho e a dedicação da presidenta, então, da Associação Comercial, né, de Victor Greff. E também venho agradecer a professora Lívia, e em nome dela agradecer ao SENAC por elaborar o curso feito por vereadores e funcionários. Também recebi um convite do prefeito Laírton, né? E quero repassar o convite, então, para os demais vereadores, para prestigiarem do baile comemorativo aos 60 anos do município de Victor Greff, com a escolha da nova corte e das soberanas, a realizar-se no dia 24 de outubro de 2025, a partir das 19h30, no Ginásio Municipal de Esportes Polivar. O início do evento será reservado às autoridades e familiares, proporcionando um momento especial de valorização da história e cultura da identidade do nosso município. Então, a gente agradece o convite aí do prefeito Laírton e estendo os convites para os demais vereadores e familiares. Muito obrigado. Passo a palavra de volta para o vereador Selmar. Vereadora Suzana, com a palavra. Muito bem. Eu teria muitos assuntos para comentar, muitos acontecimentos aí nos últimos dias, muitos dos quais eu apoio. A questão do Outubro Rosa, de estar alertando as mulheres para que façam seus exames, assim como já fiz os meus. Poderia falar da palestra importantíssima que os alunos da MF Leonel tiveram, com o excelentíssimo juiz Tomás, da comarca de Nome Toque, sobre bullying, importantíssimo, assim como outros temas. Mas eu quero hoje usar o meu espaço para trazer, para expor a minha indignação. Eu digo indignação porque vai contra os meus princípios, vai contra os meus ideais. Da resposta negativa que recebemos ao ofício apresentado ao presidente desta casa, com relação à solicitação da autorização para estar indo em viagem, acompanhando o prefeito municipal e o secretário de Educação, a nossa capital, Brasília. Por que digo que vai contra meus princípios? Pois tenho convicção de que faz parte das atribuições do vereador ir em busca. Sei que é possível mandar ofícios, muitos ofícios já foram enviados, mas sei que faz muita diferença entregar esse ofício em mãos, conversar pessoalmente com deputados, com reunião no FNDE. Para mim, isso é importantíssimo. Trago isso como meta de ir em busca, como já tenho ido a Porto Alegre sempre que possível. Mas é meta ir a Brasília. E para quê? Não é para me beneficiar, não é para beneficiar o colega vereador ou os colegas. Com certeza, o prefeito Laírton não foi em busca de benefício próprio. O benefício é para vocês, victorenses. O benefício, com certeza, de ações como essas são para o município. Eu não sei se o presidente não leva isso como meta, ou não pensa ser importante ações como essa. Mas eu ainda continuo em busca desse ideal, de ir até lá.
gastos, sim, há gastos com viagens como essa, mas elas não são frequentes. Seria uma vez nesse ano. A Câmara dispõe de um saldo de 289 mil aproximadamente. Saldo esse que deve ser gasto este ano. Caso contrário, é devolvido, não é assim? Uma viagem custeada completamente, com todos os gastos, sairia por 7 mil reais. É um gasto alto? Mas se pensarmos assim, 7 mil reais. Mas e quais são os benefícios? Qual é o valor trazido? Qual é as informações trazidas de um lugar como esse? Há quem vá contra, há quem é a favor, como eu, de ir em busca de emendas, de ir atrás dos deputados. Mas a gente sabe que é assim que funciona, pelo menos por enquanto, é assim que se consegue muita coisa. Eu quero, então, parabenizar o prefeito Laírton, do qual tenho aprendido que é assim que se consegue muitas coisas, indo em busca. Parabenizar o secretário de Educação, que acompanhou o prefeito, esteve no FNDE, que muito gostaria eu de ter participado daquela conversa. Tratando sobre interesses para as nossas crianças, para os nossos munícipes. Parabéns. E deixo aqui, como já deixei, a minha intenção. Lá no mês de julho, de ir a Brasília. Lá foi algo repentino, supetão. Agora já não era mais. Era uma ideia já apresentada naquela época. Então, deixo registrado a minha ambição, a minha vontade de ir em busca. E o que eu gostaria de fazer na próxima oportunidade. Pois uma agenda em Brasília não é de uma hora para outra que se consegue. Mas eu tenho certeza que os benefícios são muitos. Seria isso. Obrigada. Com a palavra, vereador Elton. Boa noite a todos, boa noite, colegas, pessoal do plenário, os que nos assistem pelas redes sociais. Vereadora Susan, eu tenho as mesmas palavras que você colocou, né? Aqui se fala nessa casa, e vi vereadores falando, que não precisa de emenda, não precisa de recursos, mas tanto cobram o prefeito Laírton, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas se não tem dinheiro, como é que vai fazer? Então, nós temos que ir atrás. E, presidente, indignado. É indignação que a gente tem que falar. Não sei se é política ou o que está acontecendo nessa casa. Né? Porque se não for atrás de recursos, que agora é esse ano, que o ano que vem é ano político, não se consegue nada. Né? Vi vários pedidos aqui de placa, de um monte de coisa, de asfalto, mas se não tem dinheiro, vão fazer como? Eu só quero que vocês me respondam. Então temos que ir atrás, porque nós somos eleitos para, com certeza, fiscalizar. Fiscalizar, que nem sempre falo aqui. Mas também temos que ir atrás de benefícios para o nosso município. Não é para mim, não é para vocês, vereadores, mas sim para a população que está lá fora, esperando da administração. E acredito que a administração está fazendo. Inclusive, essa semana, a administração fez. Está ali, Avenida Coxinho e a 7, asfalto. Mas com busca de recursos. O vereador Márcio fala aqui bastante, né, Márcio? Que tem que ir atrás. Se não vai atrás, não se consegue. Então, presidente, quero que o senhor pense novamente, né? Não se sabe se a gente vai ir desse ano, acho que não tem mais esse ano. E ano que vem eu acho que tem eleição de novo, então, para trocas.
Mas quero dizer aqui para vocês, colegas vereadores, não interessa, é benefício para a população, gente. População. A reforma administrativa, que é muito luto aqui, e trago aqui nessa casa, que falei que era dispensa de licitação, né? Então foi pegado as 3 empresas, e agora eles já têm uma empresa que vai fazer. Então, assim, ó, quero dizer aqui, novamente, que estou lutando. E vou lutar até o fim, enquanto eu estiver aqui dentro dessa casa, pelos funcionários. Todos eles, não um só. Eu não venho aqui para favorecer um funcionário ou 2. É desde o baixo escalão até o alto escalão. Então, assim, ó, vamos valorizar todo mundo. Certo? Seria isso, presidente. Com a palavra, vereador Luciano. Boa noite, então, novamente, aos que nos assistem pelas redes sociais. Eu compartilho com os colegas vereadores, Suzana e Elton, a mesma indignação. Aqui eu tenho em minhas mãos a lista das emendas parlamentares recebidas na gestão do prefeito Laírton, que passa de 3 milhões, aproximadamente 3 milhões e 450 mil reais. Aí é uma prova que, se a gente não pede emenda parlamentar nesse nosso país, por mais que eu seja contra, como eu sempre digo, que é uma forma de compra de voto dos nossos deputados, mas é assim que o nosso país funciona. Aqui, esta noite, vereadores, foi pedido pavimentação no Distrito Industrial. Agora não sei com que dinheiro, né? É fácil vir aqui pedir. Pedir até o papagaio pede. Conselho Tutelar, Sala Nova. Então, gente, tem que ter recurso, gente. A gente sabe que hoje 50% de tudo que é arrecadado no município é gasto com folha de pagamento. Aí tem tantos por cento investido em educação e mais em saúde, que é obrigação, lei federal. Como é que se faz uma obra hoje, obra grande, sem emenda parlamentar? Alguém poderia me dar esse milagre? Né? Então, assim, ó, vereadores, esse ano foi. Se não foi autorizado, ano que vem não sai mais emenda parlamentar. É ano político, ano eleitoral, não sai mais nada. Então, a população tem que estar ciente que nós, vereadores da situação, tivemos ou queríamos, né, ter ido a Brasília. Eu já fui por 2 momentos, mas os colegas vereadores tinham feito o pedido aqui, não foi permitido a ida deles. Outro assunto que eu gostaria de falar aqui, então, é aproveitar o momento, falar sobre o evento desta noite aqui, a homenagem feita, parabenizar a vereadora Júlia pela lembrança dos cantores mais longevos do estado aí, do município, quer dizer, dos corais, então, do nosso município. Realmente foi algo assim bem emocionante. A gente vê pessoas com dificuldade até de andar, mas vão e participam do canto coral. Essa experiência eu estou tendo nesse momento agora, porque eu ingressei no coral municipal, junto com o nosso colega aqui, Vander, e eu estou realmente gostando, né? Está se tornando uma paixão para mim também. Então, para vocês verem o que é importante, o próprio município incentivar os corais, o canto coral, né, com subvenções, enfim, parte cultural, incentivo, faz com que essas pessoas com 80, 90 anos estão aqui e ainda cantando. Então isso é realmente, como eu sou apaixonado pelo futebol, essas pessoas com certeza são apaixonadas pelo canto coral. Foi um evento realmente muito marcante, emocionante, e estamos de parabéns a esta casa ter essa lembrança com a vereadora Júlia. Um convite que eu gostaria de fazer aqui também, aproveitar o momento, né, para ver a questão do Outubro Rosa, então, que realmente já está sendo trabalhado há vários anos, e eu acho que então tem vários processos trabalhados pela Secretaria de Saúde, mas nós temos que lembrar também que logo nós teremos o Novembro Azul. Então eu recebi um convite aqui pela agente de saúde
que então diz o seguinte: interessados em realizar o exame PSA devem procurar durante todo o mês de outubro seu agente de saúde ou a recepção do posto para agendar. As coletas começarão a serem feitas em novembro, nos laboratórios credenciados da nossa feira de saúde no dia 8 de novembro. Então, para nós homens, é realmente muito importante, né? A gente sabe que não é só a mulher que pode ter problema de câncer de mama, mas nós homens somos propensos a termos problemas de próstata. Então, realmente é importante. Em cima disso, aproveitar ainda o momento que eu tenho, dizer que nós, vereadores, estamos pleiteando com a Secretaria de Saúde, então, uma palestra para o mês, juntamente com o nosso colega vereador Márcio, uma palestra que talvez envolva o assunto obesidade, juntamente com o assunto próstata. Então, a saúde do homem, para ver se a Secretaria de Saúde consegue agendar alguma palestra, talvez não para o mês de novembro, que é uma época difícil para nós agricultores, que tem plantio e colheita, mas talvez para o mês de dezembro que seja encaminhado isso aí. Seria isso aí, presidente. Só peço a vice-presidenta aí que tem um tempinho aí para uma palavra ainda. Palavra concedida. Segundo que a Suzana e o Elton falaram sobre a viagem do não cedido por minha pessoa, eu até expliquei, né, a Suzana ali no dia que foi entregue o ofício, o porquê, né? Eu não, na minha vida pessoal, não consigo dizer não. É impossível dizer não. Só que aqui eu tenho um cargo, né, que eu recebi esse cargo aí não por vias, né, que eu gostaria, né, mas eu tenho um propósito, né, que o seu Valdir me deixou, né. Então eu acho que eu não posso passar por cima da palavra do atual presidente, né. E falei também que o ano que vem tem que ser programado. Pode, os valores tem disponível, expliquei, pode, mas é uma coisa mais programada. O vereador Luciano vai lá metade do ano, o vereador tal, uma coisa mais programada. E outra, hoje nós temos que pensar que nós temos que arrumar nossa casa, né? Nossa casa, o telhado está caindo, aqui dentro tem infiltrações, e eu acho assim, na minha opinião, primeiro vamos arrumar o nosso teto e depois vamos viajar, né? Sabendo a importância de buscar os investimentos, buscar as emendas, falar com os parlamentares. Eu tenho projeto, requerimentos pedido para senador. No caso, até comentei com o seu Leirton, eu até iria junto na viagem. Mas sendo que tinha, daí depois foi lembrado que tinha agenda então do curso, e eu achei ruim passar por cima das agendas, né? Então foi essa a minha decisão. Eu nunca dizeria um não, mas infelizmente no hoje, no que eu represento, tive que dizer esse não. Mas foi um não assim com vontade de liberar, né? Só que a oportunidade hoje não é o que possa, né? Não sei até onde vai ser esse gasto, o telhado, coisa assim. Então não teria como obter mais gasto. Então seria isso. Obrigado. Passo a palavra de volta ao presidente Selmar. Nada mais a ser tratado, agradeço às pessoas que compõem o plenário e os que nos assistem através das redes sociais. Convoco aos vereadores para a próxima sessão ordinária que será realizada no dia 27 de outubro de 2025, segunda-feira, às 18h30, na sede do Poder Legislativo. Salvo em caso convoco extraordinária, declaro encerrada a sessão ordinária.